Estamos de volta conversando com Miguel Mastropaulo, quiropraxista. Miguel, eu queria saber o que é a artrose na coluna. A artrose na coluna é uma parte do processo degenerativo, geralmente quando ele está muito mais avançado. Quando nós temos um problema na coluna que começa a afetar disco, degeneração de disco ou bico de papagaio, tudo isso faz parte do processo degenerativo que culmina em uma artrose. Porém, a dor da artrose ela é diferente de uma dor, por exemplo, de um disco que está degenerando, ou de um bico de papagaio, né, que é um processo de osteofitose que está nascendo. Então, o que acontece? O problema ele começa bem leve e ele termina em um processo de artrose bem avançado. Aqui dá para mostrar? Exatamente. Normal, a gente percebe que os discos têm um tamanho grande, as vértebras são bem formadas e, ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Vai formando os biquinhos de papagaio, né? O disco ele pode degenerar, o disco ele vai perdendo a sua forma até chegar em um estágio bem avançado, onde praticamente não existe espaço. Isso é um processo de artrose. Agora, isso é uma dor. Um dos sintomas é muita dor, não é? Depende, Mônica, porque o que acontece, o maior problema, a maior dificuldade de um problema de coluna é você identificar que tipo e característica de dor essa pessoa tem, porque praticamente todos os problemas são um processo de artrose, só que em cada etapa ela dá um sintoma diferente. Quando a gente tem uma artrose, o sintoma de artrose normalmente é aquela pessoa que tem uma dor matinal, para fazer determinados movimentos ela sente desconforto e ao longo do dia isso vai diminuindo. E no frio essas dores aumentam. Então, normalmente, esse é o tipo de característica de artrose, que apesar de ter disco envolvido, bico de papagaio envolvido, o método de tratamento é um pouquinho diferente de qualquer outra etapa. E a quiropraxia, como é que ela ajuda? Então, a quiropraxia ela vai resgatar um pouquinho do funcionamento dessa articulação, né, e tirar as compressões que normalmente acontecem nos tecidos que geram bastante desconforto. Vamos falar mais na nossa próxima semana. Estamos de volta com a Leila Tardivo falando de bullying. Leila, vamos falar um pouquinho mais da criança que é a vítima ou do adolescente. Então, uma coisa que é muito importante entre que a sensação, né, voltando um pouco para a definição, acho que isso é fundamental, como está diretamente ligado à violência, o vitimizado não se sente com as mesmas condições do vitimizador, embora seja do mesmo tamanho. Está sempre relacionada a uma relação desigual de poder. Então, isso faz com que a criança vitimizada, muitas vezes, se sinta desacreditada pela família, pela própria escola. Mas muitas vezes eu vejo no consultório, né, a família diz assim, você vai lá, você bate nele, você não tem nada a perder, não é? E ele não consegue. Não consegue. Porque ele não se vê de verdade no tamanho. Às vezes até é maior. Não é uma questão de tamanho físico, mas ele se sente menor, mais fragilizado, mais impotente. E às vezes a família, os pais, o pai, quando é menino, por exemplo, diz, você vai lá, se você apanhar, eu bato em você também. Sim. E às vezes a criança que é vítima fica com muito pouca confiança de pedir ajuda. E o que fazer? Então, a primeira coisa são assim, os pais e a escola darem ouvidos, né? Perceber que isso é uma situação de sofrimento que precisa ser ouvida e compreendida. Isso é a primeira coisa. Não adianta cobrar, porque a criança vítima vai perdendo a esperança de reagir. Sim. Porque ele fala assim, já tive vários casos, você também conhece, Mônica. A criança diz, mas não adianta nada que eu faço. Se eu gozo também, eles também me gozam. Se eu quero bater neles, eles vêm bater mais em mim. E não para. Porque tem uma coisa importante no bullying, que não é aquela brincadeira normal e sadia entre crianças e adolescentes. O bullying faz sofrer. Sim. É mais ou menos, é mais cristalizado. Quer dizer, um ou um grupo contra um ou um grupo. Em geral, um ou dois, que são os vitimizados. Agora, a criança, vamos dizer assim, para deixar de se vitimizar, no que os pais poderiam ajudá-la? Então, eu acho que é muito importante pegar desde cedo. O que acaba acontecendo, na maior parte dos casos, Mônica, por esse caráter de ter essa situação da criança vitimizada, ela ter vergonha, se sentir sem esperança, ter medo de contar, demora, né? E aí, quando ela vai pedir ajuda, às vezes a situação já é grave. Efeitos, a gente conversava sobre isso, não é? O vitimizado pode ter problemas muito sérios de aprendizagem.
de diminuir o rendimento acadêmico, de se isolar, de ficar no quarto, de ficar muito triste e ninguém saber o que está acontecendo, porque ele não quer contar. Porque muitas vezes o grupo, o vitimizador ou o grupo, também gera essa situação de amedrontar, de pressionar. Agora, como a escola pode ajudar e como os pais podem ajudar? Então, eu acho que tem níveis de ajuda. Quando a situação já está instalada e há situações bastante graves, onde a criança não pode mais nem ficar naquela escola, por exemplo, isso é outra característica, Sim, mudanças sim. constantes de escola, né? E falta de adaptação escolar, falta de sucesso, de êxito na vida. Tem pessoas que levam isso como marcas para o resto da vida. Então, é muito importante, quando a situação já se instalou, tratar essas crianças. Agora, como eu dizia, não é só da criança o problema. Isso possivelmente esteja relacionado tanto à família quanto à comunidade. Então, a forma de ajudar é desde o começo, criar formas de diálogo, de compreensão. Bom, vamos falar mais disso daqui a pouco.